E a simplificação dessa nova forma de gerir e investir, a gente está usando as 3 letrinhas do ASG. Mas essa simplificação das 3 letrinhas representa um movimento, uma mudança muito maior do que isso. E eu gosto de fazer uma comparação do que a gente está vendo hoje, dessa mudança geracional, com o que aconteceu no mercado americano nos anos 70, onde começou a surgir a indústria de private equity. Naquele momento, você tinha o mundo dos investidores financeiros e o mundo das empresas corporativas, da economia real. O dia que entenderam que você podia pegar ferramentas financeiras, fluxo de caixa, valuation, alavancagem, acesso à dívida, e integrar os 2 mundos, por um certo momento teve uma resistência. E o mercado continuou tratando isso de forma segregada. Mas o resto da história a gente já conhece. As empresas que não se adaptaram e não entenderam a mudança, e não juntaram o corporativo com o financeiro, ou foram compradas ou sumiram do mapa. E o que a gente está vendo hoje, no tema socioambiental e tecnológico, é algo muito parecido. É uma oportunidade geracional, uma oportunidade que poucas vezes, em várias décadas, se observa, mas também uma ameaça, para quem não entender essa mudança tão representativa. E por que isso é tão forte, é tão profundo? A gente está migrando de um mundo unidimensional, com variáveis, com mudanças lentas e estáveis, para um mundo multidimensional que muda toda hora e acelerado e numa disrupção constante. E eu vou dar 2 exemplos de perspectiva para a gente descrever esse posicionamento. Vou falar primeiro sobre a ótica de um investidor que está alocando portfólio, decisão financeira, e depois vou falar sobre a ótica de um gestor, alguém que está gerindo empresas, executivos que estão tocando departamentos, empresas, negócios, estratégias e pessoas. Começando primeiro sobre a ótica de um investidor. O conceito de evento de cauda, ele é muito conhecido, comum na gestão de portfólio. São eventos que acontecem com baixa frequência, mas com impacto muito grande. Mas hoje, se você olhar tanto sobre a ótica social, quanto a ótica ambiental, quanto a questão tecnológica, os eventos de cauda são profundos, porém muito recorrentes. Então, como é que o investidor, na hora que está decidindo a alocação do seu portfólio, a composição do seu portfólio, ele vai se proteger contra isso, ou ele vai aproveitar essas oportunidades? Ele vai escolher ativos financeiros que nos eventos de cauda performam melhor do que os pares daquele setor, enfim, daquela economia. Então, na hora que você está compondo um portfólio, escolhendo empresa A, empresa B, commodity, ouro, dólar, juro, todo mundo fica pensando, e se tiver tal mudança social? E se tiver tal disrupção ambiental? E se surgir alguma inovação tecnológica que a gente não está vendo hoje? Como que essa empresa vai se proteger? Como que aquela empresa vai se proteger? Como é que eu componho meu portfólio para que esse meu portfólio ele sobreviva nos eventos de cauda? Então, na ótica de um investidor, naturalmente, você vai proteger o teu portfólio, e aproveitando aqui o Gabriel, na prática é como se você estivesse investindo parte do teu retorno em seguro e comprando seguros, quanto eventos sociais, ambientais e tecnológicos. E um seguro que eventualmente no curto prazo pode consumir um pouquinho do teu fluxo de caixa, pode custar um pouquinho, mas no longo prazo essas empresas vão ter perenidade, vão ter perpetuidade. Então elas têm um prêmio. Então portfólios que estão protegidos a choques ou impactos de disrupções sociais, ambientais e tecnológicas vão negociar e já negociam com prêmio. Portanto, o fluxo de capital, fluxo financeiro vai para esse tipo de ativo. Essa é uma visão financeira estritamente de alocação de capital. Falando da visão de um gestor, alguém que toca empresa, alguém que gerencia empresa, economia real, o dia a dia. Por muito tempo, as empresas elas se viam que vendiam produtos e serviços. Tem produto A, serviço B. Mais recentemente, o senso comum, que não era mais produto A, serviço B, mas sim a experiência. Então eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que prover uma experiência para o meu cliente. Hoje em dia, as empresas têm que ter causa. E por que isso é tão claro e tão óbvio? A revolução tecnológica, a mudança social, a mudança ambiental
ela muda de forma muito rápida, muito acelerada e imprevisível, saber daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos. Se você tem um produto A, uma experiência B, essa experiência que a gente vive hoje, daqui a 5 anos, ela pode se transformar completamente. Então você não vai ter nem visualização de uma experiência para poder replicar a existência da sua empresa. As causas são perenes. A causa não muda. Então, qual é a sua causa? Qual é a causa da sua empresa? Você fala isso uma vez, isso dura na perenidade, na perpetuidade. E por que isso é tão importante? Além de você manter sua empresa sempre atualizada, sempre na moda, como a Bianca aqui apresentou, você comunica melhor. E vocês, como executivos, né, gestores de empresa, veem no dia a dia a quantidade de relações multidimensionais que a gente tem que gerenciar. A gente vivia naquele mundo unidimensional, no private equity americano dos anos 70. CEO, vice-presidente, diretor, blá, 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 aquele negócio hierárquico linear. Hoje a gente tem funcionário part-time, funcionário full-time, voluntário, sócio, co-investidor, parceiro, fornecedor, cliente. Então a quantidade de relações que a gente tem que gerenciar, ela é multidimensional e só cresce com o tempo. Então vocês imaginam, num mundo que muda todo dia, social, ambientalmente, tecnologicamente, você tem que trocar seu produto e serviço, tem que ficar explicando para o teu cliente, para o teu parceiro, para todo mundo como é que você está fazendo, ferrou, você não vai conseguir. Na hora que você tem uma causa, e aquilo ele fica preso para sempre em você, nos seus parceiros, nos seus fornecedores, com as mudanças do tempo, com as mudanças das relações, a multiplicidade de novas relações, você não precisa explicar nada para ninguém. Todo mundo vai saber o que vai fazer, de forma descentralizada e coordenada. Então, tanto sobre a ótica de investidor financeiro, de alocação de portfólio, quanto a ótica de gestor, o que a gente está chamando hoje de ESG, mas o movimento é muito mais amplo que isso, é um movimento geracional, uma oportunidade histórica. Vai ter mais acesso a capital e vai ser mais perene. E essa analogia com o que a gente viu nos anos 70, 80, que começou no mercado americano e veio para o Brasil, isso vai acontecer no mundo, no Brasil, e já está acontecendo. Mas vocês sabem qual que é a melhor notícia disso, tá? Sabe qual que é a melhor parte disso? Que todos nós, como executivos, e eu comecei minha vida já sendo banqueiro. E durante um bom tempo, eu tinha vergonha de falar que era banqueiro. Você é um capitalista selvagem. Eu sempre falava, caramba, mas como assim? Eu estou pegando empreendedor, estou financiando aquele cara vai fazer um investimento, vai gerar emprego. Eu estou ajudando o mundo. Mas, pelo que nos foi ensinado, que você tem o mundo do dinheiro, o mundo do lucro, e o mundo da causa, o mundo dos propósitos, eu tinha vergonha de ser banqueiro. E hoje, eu não tenho vergonha de ser banqueiro. E ninguém tem que ter vergonha de ser empresário. Porque a boa notícia é que todos nós, todos vocês, somos todos agentes de transformação social. Nossos investidores querem isso, nossos sócios querem isso, nossos funcionários querem isso. Então aproveitem, comemorem, nós somos privilegiados, somos a elite brasileira, o Brasil precisa da gente e o mundo dos negócios querem, não só executivos, mas agentes de transformação social. Então eu perdi a vergonha de ser banqueiro, percam a vergonha de ser empresário e percam a vergonha de mudar o mundo. Obrigado. É interessante esse final da fala do Montesano, né? O meu livro favorito da vida, Montesa, é A Revolta de Atlas, né? Escrito por Ayn Rand. E Ayn Rand fala sobre essa revolta do capital intelectual, né? Em um Estados Unidos distópico, onde todo o intelectualismo dos Estados Unidos, os geradores de riqueza, né? Os banqueiros, os empresários, eles simplesmente somem seguindo essa figura mítica chamada John Galt, e deixa então aquele Estados Unidos distópico ali à mercê daqueles que criminalizavam os geradores de riquezas, que somos nós aqui, né? Só tá bom, vocês acham que nós somos os malvadões, então a gente vai embora e tá tudo bem. E aí começam a assumir as grandes mentes ali, e obviamente isso vira um caos absurdo, porque Estado, por via de regra, não costuma gerar recurso, né? Ele, na verdade, ele costuma consumir recursos. Então ele consome o recurso que é gerado
pela parte produtiva da sociedade, que é obviamente quem trabalha, quem presta serviço, quem constrói produtos, quem cria as relações de troca. E é verdade, né? A gente vive numa sociedade, eu não sei se é herança do catolicismo, a gente vive numa sociedade que incrimina a geração de riqueza, mas se há geração de riqueza, há geração de valor, né? Que a riqueza acompanha a proporcionalidade do valor. Então temos sim que ter muito orgulho do que fazemos, e todas as vezes que a gente encontrar aquele povo da picuinha, mas é louco, é empresário, falou, graças a Deus, porque senão não teria emprego, né? Senão, quem que vai trabalhar? Quem vai conseguir comprar uma geladeira para tua casa? Quem vai conseguir levar comida para tua família, se alimentar, se não houver geração de riqueza? Mas nessa linha, eu queria abrir aqui essa pergunta com a contribuição do Rafa, tá? Rafa da Monte Bravo mandou para a gente aqui, o Montesano. Ele rege o seguinte: queria que você nos explicasse quais mudanças foram feitas na gestão do BNDES para nos trazer de volta um banco de desenvolvimento de fato, que há muito tempo deixou de ser um banco de desenvolvimento, virou um banco de financiamento de Cuba, de Venezuelas da vida, que estão defaultando a gente, né? As long as I know. E quais mudanças que você fez para elevar o lucro da instituição para quase 10 bi, só nesse primeiro trimestre, que é 80% acima do mesmo período do ano passado. De onde que sai essa mágica? Se você puder destrinchar um pouco, já que somos todos aqui donos de empresas e gestores, eu queria ver do Montesano do ponto de vista de gestão. Que mudanças foram essas que você acha que drivou esse crescimento? Bom dia agora a todos. O BNDES é um caso muito bom e claro para contar essa história que eu falei aqui no começo. Quando eu me juntei ao BNDES, eu fiquei muito espantado porque eu encontrei ali um banco de desenvolvimento que na verdade era um capitalista selvagem. Então a gente tinha um governo socialista no Brasil, um governo que tinha uma diretriz de Estado grande, comunismo, estava levando o Brasil para isso. E quando eu cheguei no Banco de Desenvolvimento, eu tinha uma instituição financeira, e que, assim como as privadas, era totalmente gerenciada pelo lucro. Então, quanto maior o lucro, melhor. Quanto maior a carteira de crédito, melhor. Quanto mais desembolso, melhor. Quanto mais market share, melhor. E a pergunta que eu fiz, eu falei assim, e o impacto? Cadê o impacto? O que a gente está mudando na vida das pessoas? Então, a primeira diretriz é: a gente não pensa mais em dinheiro, a gente pensa de forma tridimensional. Sustentabilidade financeira, impacto social e impacto ambiental. E justamente por ser um banco de desenvolvimento, tem que fazer isso ainda mais, né, de uma forma ainda mais veemente do que uma empresa normal, uma empresa tradicional. E quando você vai para um banco privado, é normal que você mais lucros, mais market share. Mas no banco público, no banco de desenvolvimento, e o maior trocadilho é que chega um cara da Faria Lima, banqueiro, capitalista, e fala: pessoal, vamos parar de pensar em lucro aqui, vamos pensar em social e ambiental. Aí tu manda para mim: pô, isso é pegadinha. Essa porra é pegadinha. Onde é que tá a câmera aí? Então, assim, se eu tiver que resumir, Thales, assim, a principal mudança no banco é isso, é o que eu sempre falo: propósito, eficiência e inovação. Propósito, eficiência e inovação. É colocar um banco na linha que ele tem que correr. E aí você sai do mar vermelho, competindo com os bancos privados, e vai para o mar azul, que é fazer o impacto social e ambiental, onde pouca gente faz hoje. E o que eu vejo que vai acontecer, os bancos privados também vão vir para esse mundo do impacto social e ambiental. Todos nós vamos, cada vez mais, como empresários e executivos. E é uma tendência que a gente já está enxergando, tá? Então, assim, o lucro é consequência do investimento que a gente está fazendo, vendendo a carteira de ações, porque quando a gente se juntou ao banco, o banco tinha mais ou menos 90 bilhões de patrimônio e cerca de 120 bi de carteira de ações especulativos. O que um banco público está fazendo especulando financeiramente com 120 bilhões de reais no mercado brasileiro de ações? Vamos pegar esse capital, pegar essa liquidez, pegar esse tempo do pessoal e alocar em capital que gera emprego, que gera renda, que gera impacto social, que gera impacto ambiental. Ah, não, mas isso aqui vai dar muito dinheiro. Pô, deixa esse dinheiro para o investidor, não é nossa missão. Então, posicionar o banco na missão dele, na causa dele. Acho que esse é o principal resumo, assim, da estratégia. E está dando certo, graças a Deus. Opa, estamos vendo. Fala, Montesano. Acho que seguir um pouco nessa linha, acho que talvez o maior desafio dos empreendedores que a gente tem aqui continua sendo pelo lado de como levantar capital, como estruturar dívida e etc. Acho que se você pudesse falar um pouco desse momento de transformação do BNDES, e aí olhando um pouco do que você está fazendo, de trazer uma proximidade do mercado de capital, tentar agir como um agente estruturador, tentar agir um pouco cobrindo só a cauda mais pesada, quase como uma securitizadora, falar um pouco dessa inovação e dessa transformação, principalmente considerando uma estrutura que não estava preparada para isso. Como é que tem sido esse desafio e como é que vocês estão olhando essas oportunidades? O banco ele era gerenciado até 2016 como uma agência repassadora de subsídio. Então o BNDES na prática era um monopolista que repassava subsídios
primordialmente a grandes empresas, grandes corporações. Eu não vou entrar nem no mérito dos temas mais polêmicos que você já mencionou, mas infelizmente a gente viu isso no Brasil e viu bastante. O BNDES teve nesse epicentro. E você, como monopolista, você para até de pensar em cliente, você pensa em beneficiário. Literalmente, nos contratos do banco era lá beneficiário, não era cliente. Então, o que a gente está fazendo é trazendo a visão de cliente para o banco. E, ao ter cliente, eu tenho que ter mais produtos e mais serviços e conseguir atender o meu cliente, na hora de fazer o impacto social e ambiental dele de uma forma mais diversificada. Eu tenho mais ferramenta para fazer isso. E tem dois grupos de clientes diretos, de forma resumida, no banco, né? As grandes empresas, né, que acessam crédito de forma direta no BNDES, e as pequenas e médias empresas. O BNDES é um banco de segundo piso, um banco de atacado, e na minha visão tem que continuar sendo um banco de atacado. O banco não tem que abrir agência, não tem que ir para o varejo. Por que eu digo isso? Porque a gente atende a pequena e média empresa de forma indireta, através de parceiros financeiros, e durante a crise a gente teve um exemplo muito bem sucedido, que foi o FGI-PEAC, por exemplo, em que o banco, com a sua neutralidade, com a sua capacidade de ser indiferente a quem está emprestando, a gente montou com o governo federal o fundo garantidor, que conseguiu pulverizar crédito para todas as empresas. Então a gente pode fazer isso tanto por fundo garantidor repasse. E no final, por estar nesse posicionamento neutro de banco de segundo piso, eu aumento a concorrência bancária. Não estou preocupado quem empresta, se é o Bradesco, se é o Itaú, se é o Nubank, se é a Fintech, não estou preocupado. Eu quero que o cliente seja... Quero que o dinheiro chegue para o pequeno empresário lá no interior de Roraima. É isso que eu quero. E esse nicho ninguém ocupa no Brasil. Então, manter o BNDES como esse banco de segundo piso, que atua com parceria para o pequeno e médio, e no grande focado em projeto e investimento físico, e investimento intangível também, essa é a missão do banco, tá? Agora, é uma trajetória. Quando você é monopolista e repassa subsídio, você escolhe a garantia que você quer. Na hora que você tem cliente, você tem que se adaptar ao cliente, tem que tomar risco. A função de banqueiro é tomar risco, calcular risco de forma precificada e bem medida. E essa transição que o banco está passando. Mas assim, o BNDES é um baita ativo a nível mundial. A gente tem um banco de desenvolvimento aqui de fazer invejas às pares internacionais, que foi muito mal usado no passado, mas usando do jeitinho certo dá para ajudar muito o Brasil. Me recorda um negócio aqui, Montes, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo trimestre do ano passado, no epicentro da crise mesmo, eu me recordo de você e a mídia e criticar o empossamento dos recursos que você estava repassando para os bancos. Os bancos, acho que eles estavam meio que empossando esse recurso e repassando ele não ao preço que você gostaria quando você criou o programa. Foi isso que aconteceu? Não, eu estou me enganado, porque eu me lembro mais ou menos desse caso. Não, teve isso. Quando a crise começou, assim, a gente viu logo no começo um desembolso muito forte para a grande empresa. E as empresas tomaram o dinheiro de empréstimo para deixar o dinheiro em caixa, que era o que chamava de empréstimo álcool gel, né, o kit de pandemia. As grandes empresas tiveram acesso a isso, as pequenas não tiveram, porque na verdade não era uma crise de liquidez. A crise que a gente teve em 2008 foi uma crise de liquidez. Então você botou dinheiro no sistema, botou dinheiro, era uma crise temporária. Então, visão de longo prazo é que as empresas iam sobreviver, mas faltou liquidez no curto prazo. Então você enchia de liquidez para poder atravessar a ponte. Essa crise que a gente viveu agora foi uma crise de risco. Ninguém sabia o que ia acontecer, então era uma aversão a risco gigante. Então não adiantava só você botar dinheiro na mesa. E os bancos falaram isso assim, pô, a gente não vai emprestar. Se vocês não vierem tomando risco, a gente não vai emprestar. Você põe no meu lugar. Então a gente fez aquele empurra, no final a gente botou os fundos na mesa, que foi o FGI-PA, que foi o Pronamp, foi o PES, foi uma série de fundos diferentes para poder assumir risco e ajudar o empresário a atravessar a crise. E assim, a gente como país, Tati, a gente foi destaque, e eu tenho orgulho de falar isso, a gente fala muito mal do Brasil, mas no canal de crédito, no canal empresa, o que a gente fez aqui no Brasil, nenhum outro país emergente do mundo fez. E os desenvolvidos ainda vêm aqui estudar o que a gente fez. Tanto pelo benefício de manutenção de emprego, quanto pelas linhas de crédito, quanto a atuação do Banco Central, o auxílio emergencial, essa soma de fatores fez com que economicamente, não vou entrar na onda sanitária aqui na minha praia, mas economicamente a gente foi destaque global e não por acaso o Roberto Campos foi eleito o melhor banqueiro central do mundo, né, até com foco no crédito. Então assim, foi uma história bem bacana que a gente conseguiu entregar para a população. Puxar um gancho aqui e aí seguindo na linha do empreendedorismo, falando um pouco de liderança, como é que tem sido trabalhar dentro de uma estrutura que é uma estrutura super antiga, concurso público,
apesar de não ser uma empresa tradicional do governo, como é que você está conseguindo liderar o time que está lá, trazendo outras pessoas, e aí principalmente para falar de inovação, você olhando um foco diferente no cliente, e aí você pega iniciativas, primeira Debenture e efetivamente com o nome do BNDES, acho que saiu mês passado, a quantidade de novos produtos que vocês estão gerando é assustadora. Então, se você puder falar um pouco dessa liderança transformadora e como é que você está conseguindo gerar esses novos produtos lá dentro. Se tem alguma área específica, se tem subdivisões em cada uma das áreas, se puder contar um pouco disso, ia ser ótimo. A palavra é propósito, Gabriel. Acho que é propósito, assim. A gente vive num país pobre, né? País com muito patrimônio potencial, mas um país pobre, com uma desigualdade social enorme, e que após o Covid, o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. E é assim que a gente está saindo. Então, o desafio social e tecnológico que a gente tem pela frente é um desafio enorme, pessoal, gigante. E se você está sentado no banco de desenvolvimento, a tua missão é enfrentar isso. Então, é tocar o sininho do propósito na turma e falar, pessoal, o Brasil precisa da gente, assim como precisa de todos vocês aqui. Através desse canal, chega lá um cara da Faria Lima, de um governo de direita, no Banco de Desenvolvimento, e consegue mudar, porque no final todo mundo quer o melhor do Brasil. E o banco tem um talento, né, tem uma quantidade de cérebros de patrimônio intelectual muito grande. Só que era muito tradicional, muito avesso à tomada de risco. Então aí é um pouco de liderança mesmo, empurrando a turma. O que você tem na prateleira? Tem um ABCD. Bota para rodar. Ah, não vai dar certo. Bota para rodar e erra. E você, o que tem? Então tinha muita coisa na prateleira e muita potencial de botar a turma trabalhando de forma cross que não era exercido. Então, propósito, tirei todo mundo da caixinha e falei, não tem produto da área B, produto da área C. O produto é do banco, sentem junto na sala e trabalha de forma conjunta. Então, na verdade, o BNDES funcionava como uma série de departamentos. Se você quer fazer inovação, tem que ter um propósito claro, uma direção, e botar um monte de gente heterogênea na sala para discutir, e aí uma diretoria, né, um presidente, toma um risco. E por ter 20 anos de mercado financeiro, entender onde dá para pisar não dá, a gente empurra, toma um risco, vamos chamar assim, às vezes até pessoal de assunção de risco, mas é risco financeiro. No final, se der errado, faz parte do jogo, em geral você ganha muito. Então, o que vocês estão vendo nos últimos anos e vão ver nos próximos meses ou anos é uma série de novos produtos do banco em diferentes setores, diferentes serviços, porque tinha muita coisa represada. O monopólio estatal é destruidor de criatividade, né? Então, tocando nesse assunto de monopólio, né, vocês estão com uma agenda desse investimento super interessante aí. Se eu não me engano, a Eletrobras estava prevista aí para fevereiro, para a gente realmente se livrar desse ativo aí, fazer o que de fato deve ser feito com ele. Quais outras agendas, além de... Primeiro, a Eletrobras, na tua opinião, não sei se você pode falar, sai ou não sai? E segundo, quais outras agendas do nível de Eletrobras você acha que a gente pode esperar nos próximos 12 meses? Você está falando de privatização? Tá. Eu não sei se você pode falar sobre isso. Não posso. A Eletrobras a gente está trabalhando para sair em fevereiro. Tá? É uma operação bem desafiadora, naturalmente um ativo emblemático a nível global. Estamos correndo. O principal desafio ali é tempo. E aí você vai ter cisão de eletronuclear, cisão de Itaipu, capitalização, enfim, uma operação relativamente complexa. E a gente está trabalhando para colocar isso em fevereiro ao mercado. A segunda operação relevante que a gente está fazendo é a operação dos Correios. A gente quer fazer primeiro trimestre a gente quer fazer Eletrobras, segundo trimestre do ano que vem a gente quer fazer Correios. E Correios é uma baita oportunidade, assim, não só para o investidor que for comprar o ativo, mas como para o Brasil. E se a gente quer fazer Correios no começo do ano e quer fazer o Porto de Santos no final do ano, quando você combina a privatização do Porto de Santos com a privatização dos Correios, a gente faz uma revolução na logística nacional. Um na logística hard, né, dos negócios grandes de container, outro na logística soft, de pequenas coisas, e-commerce e etc. Então, se a gente conseguir chegar com esses dois ativos privatizados em 2023, o ganho de PIB e eficiência do Brasil que a gente tem em termos de logística é brutal, tá? Tanto para quem está vendendo lá soja do Mato Grosso, quanto para quem está vendendo alguma coisa pela internet lá no interior de Goiás, enfim, no interior da Bahia. Então, eu falei do Eletrobras, Correios, Porto de Santos. Estamos fazendo um metrô de Belo Horizonte, o metrô de Porto Alegre. Dia 2 de setembro agora a gente tem o leilão de saneamento do Amapá, que é a primeira concessão de saneamento da Amazônia, concessão integral. Temos o leilão do bloco 3 do Rio de Janeiro de saneamento, temos o leilão do interior de Alagoas, que não veio. A gente tem uma carteira hoje com 120 projetos, 240 bilhões de capex, de uma atividade que o banco não fazia há 2 anos atrás, porque não dava dinheiro. Mas isso aqui é fee business. No mundo privado todo mundo quer ser banqueiro, quer ser o banco. Isso aqui é fee business, gente, isso é desenvolvimento. A gente tem também uma agenda de parques e floresta muito interessante.
a gente vai trazer para o mercado cerca de 50 parques estaduais e nacionais para concessão turística, hotel, restaurante, visitação, a exemplo do que foi feito no Ibirapuera. A gente tem também uma agenda de concessão de floresta, manejo florestal. Quem quiser ver, está lá no nosso site, bnds.hubdeprojetos.com.br. É o que a gente chama da fábrica de projetos, porque não falta recurso no Brasil para ser alocado, falta bom projeto. E o governo, a nível federal e estadual, tem trocentos ativos que não conseguem colocar no mercado. Então, por isso que esse negocinho está indo tão bem, e se Deus quiser, algo perene. Então, assim, é uma agenda muito grande, tá? Muito, muito grande. Parabéns, cara. Fico feliz de ver um presidente do BNDES falando sobre desenvolvimento. Vocês verem, se a gente volta 4 anos atrás na história aí, né? Não precisa nem de ir muito longe, a gente vê que os grandes projetos de Banco de Desenvolvimento aqui era financiamento de ditaduras, financiamento de sei lá o que em Cuba, né? Então, puta, pra que eu, como Brasil, quero emprestar dinheiro para Cuba, para Venezuela, né? Agora a gente vê A gente está devendo tomar um calote de 1,5 bi. Da Venezuela, né? Cuba, Venezuela e Moçambique. 1,5 bi, eu tô bancando ditadura, cara. Que porra é essa, entendeu? Então, ver um presidente do BNDES agora falando sobre desestatização, sobre usar o banco de fato como propósito, sobre usar o banco como mecanismo de desenvolvimento, isso me faz acreditar em Brasil demais. Tá, a gente pegar o gancho e eu queria falar um ponto sobre o malefício do subsídio. Eu acho que o BNDES é um caso clássico de quão mal o subsídio faz para o banco e para o Brasil. No auge do subsídio, o valor econômico que a gente repassava a empresários, na hora que você tem um subsídio, você está dando dinheiro para alguém, literalmente isso. Era maior do que o Bolsa Família. O subsídio para a grande empresa no Brasil, por vários anos, foi maior do que o Bolsa Família. Então, a Bolsa Empresário era maior do que o Bolsa Família. Aí você imagina o seguinte, você tem um projeto, vai construir, sei lá, um galpão, vai construir uma termoelétrica. Irmão, tem um cara que bota dinheiro no sistema, contato melhor o dinheiro, faz análise ambiental, vê como é que é a temperatura da terra, busca lá o geólogo, faz plano, project finance. Só que tem outro ali que foi no banco e conseguiu o subsídio. Então assim, acabou o jogo, acabou o jogo. Então o subsídio, ele não só gera aqui os amigos do rei, que é um negócio totalmente desleal, mas ele tira toda a criatividade, toda a inovação e toda a capacidade de assunção de risco do empreendedor e do banco, do mercado. Ele vai matando a nossa criatividade, ele vai matando a nossa capacidade de inovar, ele vai matando o nosso espírito empreendedor. Porque no final você tem que sentar na frente do ministro, sentar na frente do presidente do banco e convencer que você é mais amigo do que fulano. Então, assim, não só pelo custo fiscal, de ser maior do que o Bolsa Família, o efeito colateral que isso traz na nossa economia é gigante, pessoal. Então, assim, nos ajudem a passar essa mensagem para que isso nunca mais volte. Nunca mais volte. Óbvio que setores específicos, um tema de inovação, um negócio de saúde aqui e ali, você tem que dar um incentivo do governo, é certo mesmo, mas é igual remédio, é a menor dose possível. Isso aí fez muito mal para o Brasil, muito, muito, muito mal. Então, nos ajude que não volte, por favor. Falando um pouco ainda dessa mudança toda e do trabalho de base que vocês estão fazendo, acho que um dos maiores desafios, e aí é um pouco da história que eu vi no BNDES, na época que a gente estava fazendo Complete on Bond lá atrás, etc., que eram os grandes projetos de infraestrutura. A gente sabe que o Ministério da Infraestrutura está fazendo um trabalho desse, mas ontem mesmo acho que eu estava falando como mudar a quantidade de gaps e a forma que a gente pode transformar isso em alguns lugares. A quantidade gerada de energia que a gente tem no Nordeste, que a gente não consegue descer para cá porque não tem rede de transmissão. Como é que vocês estão vendo e como é que vocês estão tentando estruturar isso, principalmente pensando naquela questão que a gente vem pensando aí de como é que a gente pode ter vários players diferentes e botar proteções seguras em cima, porque a quantidade de capital que vai ser necessário para isso é assustadora. Então, vou falar um pouco bem técnico aqui, tá? E se me permite aqui se eu for muito financista demais. Mas por tudo que eu falei, pelo banco ter sido monopolista de repassador de subsídio e pelo BNDES ser o elefante na sala da infraestrutura, a gente nunca desenvolveu no Brasil o que se chama do Project Finance, estrito sensu. É quando você financia uma obra, financia um empreendimento sem recourse contra o acionista. O cara vai lá, bota o equity, bota o dinheiro e divide risco com o banco. Se der errado, ele pega o projeto e o banco toca o projeto e vai embora. Por que isso é tão importante? Tá? E aí está o grupo X para contar, está o grupo Odebrecht. Se você está com todo o teu portfólio contaminado por aval e fiança, se você derruba um dominozinho, vai tudo embora. Na hora que você consegue diversificar o risco efetivo e fazer riscos ring-fenced, que a gente fala, tanto sobre a ótica do empreendedor, ele pega mais apetite a risco, porque ele consegue apostar em mais coisas ao mesmo tempo, dado que elas são efetivamente diversificadas, e o mesmo acontece no balanço do banco. Então, a carteira dos bancos ficam mais protegidas. Pelo fato do BNDES ser aquele monopolizador, o cara não queria tomar risco, então pedia aval e fiança para o Brasil inteiro. Isso aí
não é inventar a roda. O Chile faz isso, a Colômbia faz isso, o México faz isso, o Peru faz isso, enfim, o mundo inteiro opera assim. A gente nunca desenvolveu isso. Então, um do principal passo estratégico do BNDES na agenda de financiamento de grandes obras, de grandes empreendimentos, é poder assumir o risco do projeto e ficar só com o equity do acionista ali, e se der problema ele toca o projeto. E por trás disso, Gabriel, você falou, aí na hora que você tem que tomar o risco do projeto, você quer um seguro bem feito, você quer um EPC bem feito, você quer uma análise ambiental bem feita. Então você acaba criando e irrigando a nossa indústria, vamos chamar assim, de serviço de fabricação de projetos, que é toda essa turma de consultoria, de serviço de engenheiros preparando o projeto. Porque tanto o investidor, né, quanto o banco vão exigir que aquilo seja muito bem feito. Isso aí é um mar de oportunidades para a indústria de seguro, né, como você conhece bem. E no Brasil isso acabou uma coisa travando a outra e a gente, se Deus quiser, está dando já alguns passos agora nesse ano com operações relevantes em Project Finance. É um marco histórico no BNDES, né? Está andando, mas é uma jornada, é um transatlântico que você tem que ir virando um pouquinho. Né? E para engatar, Montes, já que você está no ponto de infraestrutura, o que tem de agenda aí para os próximos anos de infraestrutura que é destaque aí para o BNDES? Sem dúvida nenhuma, o grande destaque é o saneamento, né, Thales? A gente aprovou o marco regulatório no ano passado e eu costumo dizer que daqui a 10, 15 anos, essa vai ser a agenda que possivelmente foi a maior transformação de redução de desigualdade social no Brasil. Bicho, a gente não tem água para as pessoas. Eu fico até arrepiado, é vergonhoso. São 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água. É inacreditável. Metade do país, né? Desculpa, não tem acesso a saneamento, né, para ser mais preciso. 35 milhões não tem acesso à água, mas 100 milhões não tem saneamento. Aí é cocô, é xixi. Cara, como é que o cara vai educar, vai trabalhar, vai fazer desenvolvimento regional? Então, assim, a primeira agenda é o saneamento. E aí você tem toda a agenda de logística, né? Os portos que eu te falei, a agenda ferroviária, a agenda de estradas, a agenda de aeroportos, assim, é um boom de infraestrutura. Eu realmente acho que a gente está entrando num ciclo longo de infraestrutura no Brasil, tá? Por que eu digo isso? São três pilares na infraestrutura. O primeiro pilar é a âncora fiscal, o juro baixo. E a gente hoje no Brasil está com juro de 1 dígito, então já é um juro saudável para a infraestrutura. O segundo pilar é a segurança jurídica. E aí teve reforma da lei do gás, reforma do setor elétrico, reforma do saneamento, uma série de agendas de reforma que a gente está fazendo para dar mais segurança jurídica. O terceiro pilar é o projeto, e a gente está construindo esse projeto. Então, assim, me diz um leilão que deu vazio no Brasil nos últimos 4 anos. Não tem. Você bota para vender, sai. Você bota no projeto correto, tem demanda. Então, tem capital para infraestrutura, tem investidor, tem financiador. O gargalo é você conseguir preparar e botar o projeto para jogo. Mas isso, sendo bem feito e sendo feito com qualidade, tem pouca dúvida que a gente está entrando num ciclo longo aí de infra brasileira, que tem muita demanda reprimida, que na minha visão vai durar assim, a perder de vista. Não sei quanto tempo isso dura, reservado os riscos políticos, de novo, que todos nós conhecemos. Vamos ver como é que vai ser 22, né, Montes? Tudo está muito bom enquanto a gente está com um governo pró-Dio, um governo pró-Brasil, eu diria, né? Que ser pró-mercado é ser pró-Brasil, afinal de contas, como é que eu vou dissociar isso, né? A gente tem que parar de cair nessas falácias, né? Porque eles adoram fazer isso, né? O jogo dessa galera é jogo de narrativa, vocês já repararam, né? A vida inteira foi jogo de narrativa. Ah, não, porque a gente tem que ter uma agenda pró-Brasil. Peraí, o que é pró-Brasil? Pró-Brasil é emprestar dinheiro para a Venezuela, para Cuba, tomar 1,4 bi de calote, ou pró-Brasil é eu financiar o médio empreendedor, para ele poder gerar mais 150 postos de empregos nos próximos 6 meses no trabalho dele, eu financiar um empreendedor que está querendo, por exemplo, fazer uma obra ali, entrar no marco de saneamento, quero tomar essa concessão de saneamento aqui e de fato levar o básico de dignidade, né, para as pessoas. Isso é pró-Brasil. Essa é a agenda para o Brasil. Só que, quando a gente fala de Correios, por exemplo, o que os caras falam, né? Ah, que absurdo! Quem que vai entregar no Amapá? O cara que fala isso, ele não tem o menor conhecimento de mercado, porque tem. O mercado funciona assim, vai custar um preço e alguém vai entregar no Amapá. Eu sempre gosto de lembrar da privatização da telefonia pública, né? Eu me lembro, eu sou nascido em 87, né? Eu me lembro que ter linha de telefone em casa era coisa de rico. Minha família é muito pobre, a gente nunca teve telefone fixo em casa, foi ter depois da privatização, né? Antes era um ativo, o povo declarava como ativo ali, linha de telefone. Imagina aqui que é para nós, inclusive, que estamos, todos vocês, empresários de setores tradicionais, que agora, com a pandemia, viram o valor da digitalização, de ver a entrada no e-commerce, imagina o que é um plano de privatização com os Correios, casado com um plano de melhora do porto, da infraestrutura portuária do país,
como o Montesano falou aqui mais cedo, imagina que isso significa para a gente ter a garantia de que eu vou poder dar um prazo de entrega razoável para o meu cliente, né? A gente joga a terceira divisão do Campeonato Carioca aqui no Brasil. Eu acho que a gente começa a ter uma estrutura para começar a querer jogar a primeira divisão quando começa a caminhar para esse lado. Otávio, assim, só para deixar claro, eu não estou fazendo campanha política aqui, tá? Só estou dando uma opinião de preocupação. Eu faço. Mas assim, o que eu acho que é uma mensagem interessante passar para vocês, de alguém que teve no setor privado e agora está no setor público, tá? O Brasil é muito dividido. É o público e o privado, o rico e o pobre, o norte e o sul. Aí querem dividir até o preto do branco agora. Então, assim, a gente é muito dividido. E o que eu acho fantástico nessa agenda que a gente está chamando de ASG, mas é algo muito maior do que isso, é o que eu falei no final da apresentação aqui. Todos nós, cada um de nós somos agentes de transformação social, cada um de vocês. E estando no governo já há 2 anos e meio, eu falo o seguinte para vocês: bicho, vocês não sabem o poder que vocês têm. Porque se você pega um empresário com uma empresa com causa, ele vai ganhar dinheiro e ao executar a causa dele, ele vai impactar a vida de milhares de pessoas. Seja com produto barato, acesso à energia, comida orgânica, acesso à logística, qualquer que seja, você impacta a vida de muita gente. Então, a provocação que eu faço para todo empresário hoje: qual é a sua causa? Abraça ela, não tem vergonha de tocar ela. E na hora que a gente mudar a ficha, e a gente está chegando lá, tá? Da sociedade, entender que o empresário não é um lucro ganancioso, financeiro, que quer estuprar o meio ambiente, que quer ferrar a vida das pessoas a qualquer custo, não. Esse cara, ele faz impacto socioambiental e muda o mundo, a gente mata essa narrativa. Só que a gente tem alguns anos para chegar lá, para a sociedade amadurecer e ver isso, porque a empresa que fizer isso, tiver uma causa clara, fizer isso bem feito, cada vez mais e vai ter acesso a muito capital. Então o mercado financeiro está se renovando de uma forma que vai matar essa narrativa. Agora temos uma jornada e o Brasil precisa de vocês. Assim, o governo sozinho não tem condição de fazer o desafio que a gente tem. E é incrível o Montesano falar isso, né? Porque em termos técnicos, a gente tem o professor Salim Ismail lá da Singularity University, né? Que escreveu o Exponential Organizations, que ele modelou isso, né? Ele chama de MTP, Massive Transformative Purpose. Então, quando você de fato tem um propósito transformador massivo, você consegue fazer com que as pessoas embrace it, né? As pessoas que trabalham com você abracem essa causa e, obviamente, isso acaba trazendo um reason why maior para a compra. Ontem a gente teve a aula aqui com o professor de Harvard chamado Roy McDonald, que ele foi assistente do Clayton Christensen, que criou um conceito chamado Jobs to be Done. E aí ele fala do Jobs to be Done, que o backbone do Jobs to be Done é você conseguir unir de fato esse propósito do porquê que aquela marca quer fazer aquilo, né, com a construção do produto, né? Então tem muito do que você está falando agora para nós, né, que de fato a gente tem que externalizar cada vez mais o nosso propósito e colocar isso como um farol para onde que a nossa companhia vai e de fato defender a nossa posição, né? Parar de aceitar de forma passiva, que falar, vocês são empresários, a gente vê muito disso, né? Os filhos revoltados, quem que tem um caso? Ninguém tem, não, o povo tem, o Fábio Gurgel tem. Que não sei o que lá, a gente tem que defender isso, né? Dentro de casa a gente tem que começar a comprar essas brigas, logo o Fábio Gurgel, faça a guarda dela, Mas, Otário, você está colocando esse exemplo do professor, e é legal ver, porque nos anos 80 aqui no Brasil, os anos 90 mais precisamente, a gente teve o caso da Ambev, da GP, que era muito esse modelo anterior. E não critico, tá? Fez sentido, empresarialmente ganhar muito dinheiro e gerava muito valor para a sociedade. Mas era um modelo baseado em bônus, 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 mata o concorrente. Bônus, 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 mata o concorrente. Hoje é um modelo causa, 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 vamos colaborar. Causa, 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 vamos colaborar. Então, no final, se a tua causa é legítima, você não está preocupado se o teu concorrente está fazendo, se está fazendo, se quer que aquilo seja feito. Mas o mais doido é que quem fizer isso vai ganhar mais dinheiro e vai ter mais market share. Então é o novo normal de como a gente regula a concorrência, a colaboração e a gestão da motivação do engajamento. Antes do Thales entrar com uma pergunta boa que entrou ali, que eu vou deixar para você fazer. Primeiro, gostei da referência ao orgânico e tem muito a ver com o que a gente fala bastante de propósito. Acho que um dos maiores desafios que a gente vai ter na economia, principalmente na quantidade de transformação, acho que ontem a gente estava comentando um case, se eu não me engano, inclusive era o case do Spotify, de como é que algumas das empresas preferem se posicionar em mercados que vão estar mais preparados ou mais flexíveis em algum tipo de desafio jurídico. Então, cases que começam na Colômbia, ou cases que começaram na Irlanda, para o cara ganhar uma robustez e começar a bater de frente, e a quantidade de oportunidade que a gente tem no Brasil hoje em dia, porém, com um desafio legal, tributário assustador.
Acho que tiveram dois casos super interessantes que a gente estava falando ontem, até como é que a gente consegue solucionar gargalos da própria falta de infraestrutura no Brasil. E um desses casos é muito bom. A gente vem falando que a gente tem uma quantidade de energia sendo gerada numa parte do Brasil que não consegue ser distribuída. O que a gente pode fazer para utilizar essa energia lá? E a gente criou 200 mecanismos, inclusive através de utilização de extensão de importação temporária, com utilização de garantia. Só que tem uma quantidade de inovação que está nisso daí e que bate um monte de canto que a gente não consegue implementar dentro do Brasil. Na situação que a gente tem atual. Se acredita que o BNDES pode se transformar um agente que auxilie nesse tipo de mudança em projetos específicos, e aí não são projetos efetivamente muito pequenos, né? São até médios para grandes, com uma robustez. Acha que pode ter um caminho de ser em conjunto com o BNDES e ser apresentado para a gente poder trazer uma agenda de inovação e transformação? Com certeza, e essa é a função do banco, tá? O que é o BNDES? O BNDES é um locus brasileiro tem que ser usado por todos nós, por toda a sociedade brasileira, governo, sociedade privada, onde você consegue fazer MVPs muito rápidos. Você pega qualquer tema, agronegócio, transporte, ferrovia, bateria solar, qualquer coisa. Eu consigo juntar 5 caras numa sala e discutir aquilo. E o banco ele consegue ter acesso ao mercado privado, né, porque são nossos clientes, e consegue navegar dentro do setor público. Então é um locus perfeito para inovação e MVPs. E essa função do banco, essa função não financeira, na minha visão, ela está gerando e pode gerar mais impacto até do que a financeira. Só que tem que ter a sociedade entender esse valor do banco e usar o banco como esse locus. Então a resposta é sim. Imagina chegar um empresário, não, particular com o governador do Amapá, com o secretário de energia, mais 3 empresas internacionais. Cara, em um dia eu pego o banco, ligo para todo mundo e pego essa informação e consigo fazer esses MVPs com pessoas que entendem do ponto. Né? Então essa transformação que o banco está passando, de entender que não só o financiamento é importante, é sim, mas a inovação é muito mais. E ali é um locus importante de inovar, mas só que a sociedade tem que usar aquele locus, né? É exatamente isso. Rudá, temos um MVP, tá? Ô Montezano, já que você está falando de inovação, puxar uma pauta aqui, que eu acho que é uma pauta bem difícil. Fica tranquilo se eu não puder falar, tá? Só falar que eu não posso falar sobre isso, tá? Do ponto de vista de inovação, o que a gente viu no Brasil nos últimos 2 anos, na verdade, foi uma enxurrada de capital externo. Então, o SoftBank, botando um caminhão de dinheiro aqui, Sequoia botando um caminhão de dinheiro. A gente vê empresas como o Nubank hoje, que é o maior digital bank do mundo, né? Um banco que é o maior do mundo, 30 bi de dólar, né? Vale o dobro do Banco Brasil, é o maior do mundo. Então o que a gente vê de crescimento do mercado brasileiro, das startups, em decorrência dessa curva que estava em queda até então de juros, que por consequência faz com que fique mais atrativo o capital de alta volatilidade, o venture capital, fez com que mais empreendedores tivessem acesso a mais dinheiro de forma mais barata, que na posição de founder, por exemplo, te incentiva a captar mais dinheiro quando o dinheiro está mais barato, que você capta valuation maior, então você toma mais risco, você inova mais, contrata mais dev, você expande mais, faz ideia errada, eu faço outra rodada fácil, porque o dinheiro está barato. Então isso gerou um ciclo de inovação e de crescimento nunca visto na história do Brasil. Eu digo que a gente foi uma das maiores acelerações do mundo, a gente afirma do ponto de vista financeiro, o que teve de float de capital aqui de venture capital. Isso foi do excelente trabalho em conjunto do governo federal, com o Banco Central, com vocês enquanto BNDES também, que deu uma segurança para o mercado, por consequência caiu esses juros, né? A gente vê uma curva de juros aqui alongada em crescimento. Obviamente a gente tem essa inflação em decorrência de Covid, não sei até quando esse trem dura, talvez você possa falar um pouco sobre isso também, a tua visão, até quando você acha que vai esses juros, o que é o teto desse negócio, tua previsão para o ano que vem. Mas o meu ponto aqui, principal que eu queria ver você falar é o seguinte, do ponto de vista como presidente do BNDES, né, sabendo que o que a gente precisa fazer como Brasil é manter essa curva de juros baixos, para que eu tenha mais float de capital aqui, para que mais empreendedores consigam tomar mais riscos, né, o que eventualmente o BNDES pode contribuir para garantir essa estabilidade, para garantir que vai ter capital para crescimento. Eu estou falando das growth companies, né? Então Series C para cima. E a segunda pergunta é, do Series A para baixo, que é mais complexo no Brasil, porque eu dependo muito de family office, que aí estavam sim diversificando seus portfólios, saindo só de real estate, começando a investir um pouco em venture capital, mas com essa retomada de juros deixa de ser atrativo. Será que faz sentido alguma linha do BNDES? Eu sei que tem uma ou outra, mas
sinceramente, não funcionou até hoje, nenhuma engatou. Mas alguma linha que de fato funcione do BNDES para que eu tenha um incentivo de capital, né, de empresas nascentes aqui, para que elas consigam de fato nascer com um pouco mais de capital, tal qual elas nascem nos Estados Unidos, tal qual elas nascem na Europa. Qual que é a tua visão acerca desses dois momentos? Do Growth Capital, que é Series C para frente, de cheques maiores, como é que o BNDES pode ajudar a atrair cada vez mais Sequoias da vida e vir para o Brasil, que em outro momento eles já falaram que não tinha interesse em Brasil, agora já começam a ter interesse, né? E o segundo, como que o BNDES eventualmente pode contribuir para essas empresas nascentes, para founders, sei lá, como eu, que saí do interior de Minas Gerais, não conhecia ninguém que tinha dinheiro e precisava fazer um negócio, acabou que eu dei sorte que eu consegui captar um dinheiro. Mas como é que a gente tira sorte nessa jogada e tenha de fato ali alguém que de fato tem um bom projeto, tem acesso a um capital eventualmente talvez subsidiado pelo BNDES? Tá, a agenda de PME está no cerne da nossa estratégia, tá? Só que associado a isso, a gente quer sempre focar no impacto socioambiental. Então, esse ano, por exemplo, a gente está fazendo a segunda rodada do BNDES Garagem, que é um programa de aceleração. A gente vai acelerar 135 empresas focado em GovTech, social e ambiental. E on top of that, a gente pretende, já está atuando, na verdade, nesse segmento via fundos. O banco é o banco de segundo piso, então tudo que é operação de varejo, vamos chamar assim, picotadinha, em muita quantidade, com ticket pequeno, o banco não é bom de fazer. Então a gente fez esse ano já um fundo de IoT em parceria com a Qualcomm. Então a gente captou 200 milhões de reais, a gente, a Qualcomm, botamos 80 e fomos buscar no mercado mais 240, para investir em IoT. E agora estamos com uma chamada aberta para captar até 800 milhões de reais para fundos de impacto. Mas a gente subscreve até 30% do capital do fundo, o gestor tem que captar mais 70% e aí ele toca o portfólio, tá? Então a gente terceiriza isso, a gente induz, bota capital e terceiriza, tá? Mas a ideia não é que seja subsidiado. O subsídio é tomar um risco, né? É tomar um risco junto com o empreendedor. Você botar 30% pro fundo, ele já está lindo, porque o cara fala, pô, já tem 30% captado aqui, aí vai do... Mas então, o desafio que a gente encontra hoje são gestores, né? Que como você fala, assim, como é muito ali family office, não sei o que, tal, o mercado de gestão disso não se desenvolveu muito. Então a gente quer induzir para ter mais gestores com o portfólio alocando, até porque eu fazer diretamente do banco público, check-in pequeno, em termos de governança, é muito arriscado, né? Então a gente está com foco em desenvolver o mercado de gestores de fundos de Series A, Series B, Series C. Um negócio que vai de encontro ao que eu acredito, tá? Que vamos pegar a política de China, por exemplo, que eles assumiram o Growth Capital lá, então, pô, gerou essa loucura em termos de crescimento. Bom, não durou muito, né? Porque a gente sabe como é que funciona o comunismo, já estão contando, subindo com os outros. Mas só que, tirando isso da jogada, eles fizeram um ótimo trabalho nos últimos 10 anos, né? Então, o surgimento de Didi, que foi um concorrente meu na EasyTax, né? Alibaba, o que eles fizeram? Eles assumiram o Growth Capital aqui e falaram, não, se vocês tiverem bons projetos aqui, dinheiro não vai faltar, né? Isso foi super salutar para o ecossistema chinês, que realmente hoje bate de frente com qualquer outro ecossistema do mundo. Não foi sustentável por outros fatores, mas em termos de estratégia, apesar de ser um libertário, eu não posso negar que funcionou. Na tua visão, você acha que tem alguma lição que a gente tira desse play de China para poder aplicar aqui, para eventualmente entrar na fase de growth, Series C, para frente, fazendo cheques para empresas nacionais que estão se destacando, para facilitar o funding? Eu não conheço os que China de tech no detalhe, tá, Thales? Mas assim, a nossa visão, como eu falei, é pulverizar a indústria de gestores de fundo para alocação de Series A e Series B. E a gente quer induzir e tem capital para botar isso. Nessa chamada que a gente está chamando de 800 milhões, a minha turma falou, Montezano, não tem mercado para isso. Não adianta você forçar o mercado que vai dar inflação de gestores. Então a gente está fazendo aos pouquinhos e a gente tem recurso para alocar. Falta fundo, então? Falta gestor, exatamente. Gestor. Uma pergunta aqui que a gente recebeu do João Pedro, acho que tem uma série de desafios nisso, mas principalmente como é que vocês conseguem trabalhar pensando em projetos de médio. De novo, o presidente pede isso, o ministro pede isso, assim, ignora o desafio político e trabalha pensando no longo prazo no Brasil. Essa pergunta aí foi do João Pedro Ladeia. Eu acho que talvez isso daí até mostre o caminho e a resposta de uma segunda pergunta que foi do Michael. E basicamente o que falta e o que é importante para vocês na hora de definir um bom projeto. Eu acho que a resposta é mostrar que tem um legado, mostrar que tem um futuro e mostrar que tem impacto social, mas seria interessante ver a tua visão. Primeiramente, a gente tem uma cultura de investir pouco em projeto no Brasil, tá?
A receita de bolo, um projeto, antes de você furar qualquer buraquinho, ele vai custar na receita de bolo 1% do capex total. Então é caro. Vai demorar 12 a 36 meses, demora. E pela gente ter o problema do subsídio, o foco era pegar a grana, né, do amigo. A gente investiu pouco nisso, a gente tem pouco essa cultura. Então o Estado brasileiro, você tenta convencer ali um governador, um prefeito, um ministro para investir dinheiro, demorar tempo, mas por que demora tanto? Por que gasta tanto? Porque esse real que eu estou investindo, ele vai ter uma taxa de retorno infinita por eu economizar lá na frente ou qualquer erro de projeto. É igual obra de casa, né? Então a gente investe no ambiental, investe no social, investe na engenharia, investe no advogado, investe no modelagem financeira, investe no contrato de concessão. E é um recurso relevante, né? Mas essa mudança cultural que a gente está passando. Esse investimento é um investimento que tem um impacto absurdo, né? Porque você vê um projeto bem estruturado, bem feito, sem problema de descontinuidade. Um exemplo que eu participei de perto foi de uma série das linhas. Um grande problema do gargalo das linhas de transmissão hoje em dia foi o assédio de projetos de linha de transmissão que não foram entregues. Olha o PAC, né? O PAC foi isso. Já foi difícil especificar como é que vai estar essa volatilidade do mercado em si. A minha visão é que o mercado está sobreprecificando isso, tá? O mercado está sobreprecificando o risco político. Se eu tivesse que tomar posição hoje, eu venderia a volatilidade política, porque eu acho que a volatilidade política vai ser menos do que o mercado está esperando durante a campanha. A gente viu isso muito pesado lá em 2014, em 2018, 2014, acho que agora vai ser, tende a ser menos do que a gente viu no passado. Mas assim, olhando um pouco mais para frente, Thales, eu vim para o governo em 2019 e eu estava morando em Londres lá em 2018 e eu vim para o governo porque eu vi algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu vi é que ia ter uma disrupção política no Brasil. Então isso abriu uma margem, abriu uma nova frente de uma nova cabeça política no Brasil que não se podia perder essa oportunidade. A segunda coisa que eu vi é que a corrupção estava caindo muito no Brasil. Então a corrupção estava despencando, a corrupção tem um custo caro para o Brasil. E a terceira coisa que eu vi é que o Brasil tem um potencial enorme, né? A gente é uma democracia madura, somos um povo, vamos chamar assim, ameno, somos um povo criativo, temos o maior patrimônio natural do mundo. Então assim, quando a gente fala de agenda ambiental, o top one é o Brasil, não tem dúvida, só que o Brasil era muito mal cuidado, o Brasil era muito maltratado. Então eu vi esse negócio acontecendo, eu falei, cara, está surgindo um novo mindset aqui, no tema ESG socioambiental, numa disrupção política no Brasil, que não vai ter o maior potencial do mundo, talvez.